em breve, quando terminarmos as exposições de Gênesis. Mas Gênesis capítulo 37 será o texto que será exposto na manhã deste dia. Diz assim, meus irmãos, a palavra do nosso Deus. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José, não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José, eis-me aqui. Disse-lhe Israel, vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E o homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou, que procuras? Respondeu, procuro meus irmãos, dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem, foram-se daqui, pois ouvi-os dizer, vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe, o viram e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro, vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas. E diremos, um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse, não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben, não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas, logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, o lançaram na cisterna, vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos, de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela, então rasgou as suas vestes. E voltando a seus irmãos, disse, não está lá o menino, e eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e o molharam no sangue. E enviaram a túnica talar de mangas compridas. Fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram, achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse, é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o terá comido, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias.
Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando, descerei a meu filho até a sepultura. E de fato chorou seu pai. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra lida e te agradecemos pela oportunidade de expor a tua palavra. E, ó Deus, também te rogo, peço a ti que o Senhor, através da tua palavra, através deste texto, o Senhor possa falar aos nossos corações, nos instruindo, nos exortando, nos consolando com a tua palavra, ó Pai. E também, ó Deus, salvando aqueles que não conhecem a ti. Ó Deus, peço ao Senhor que o Senhor me use neste momento. E use, ó Deus, de modo que a tua palavra seja pregada com fidelidade, que seja pregada com intrepidez, que seja pregada com ousadia, para o louvor da tua glória, Deus. Me usa, ó Deus, apesar de qualquer fraqueza e das minhas debilidades, Senhor. Peço-te isto, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, receber uma carta ou receber algo escrito para nós, que de algum modo nos diz muito acerca daquilo que nós haveremos de experimentar, mesmo tendo esta carta um conteúdo que nos indique que enfrentaremos problemas, nós passaremos por dificuldades, nós falharemos miseravelmente, outros falharão miseravelmente contra nós, coisas ruins acontecerão em todo o processo, mas uma carta escrita que, apesar de nos informar todas estas coisas, nos diz e nos ensina, explicitamente nas entrelinhas, que apesar de tudo isto, pecados, problemas, dificuldades, tribulação, morte, perseguição, sofrimento e coisas várias, nós chegaremos bem no nosso destino. Isso é algo que de alguma forma pode nos espantar quando contemplamos as coisas ruins que podem acontecer, contudo, somos grandemente consolados quando entendemos que em meio a tudo isso, ainda que aparentemente as coisas já pareçam confusas e desgovernadas, descontroladas, como um caos que nós não entendemos naquele momento, nós somos consolados com isto. É maravilhoso, meus irmãos, pensar desta forma, porque certamente foi isso que o povo do Senhor acabou tendo de entender à luz da Escritura quando Moisés, ao escrever o livro de Gênesis e tratar no capítulo 37 e nos próximos acerca da vida de José, seus irmãos, Jacó. Estes homens estavam ali, meus irmãos, peregrinando. Povo do Senhor, Israel, descendentes de Jacó, que sofreram perseguição, traição, morte, pecaram grandemente, outros pecaram contra eles, mas eles poderiam e deveriam entender, mesmo em meio a todo esse caos, o Senhor tem os seus propósitos e levará a cabo até o fim a sua vontade. Mas, meus irmãos, isso não ficou somente para aquele povo naqueles dias. Esse texto que nós acabamos de ler é também palavras ou uma carta do nosso Deus para nós, para que entendamos também que mesmo em meio a sofrimento, dor, perseguição, pecados cometidos por nós, pecados cometidos por outros contra nós, em nossa peregrinação, o Senhor fará cumprir todo o seu propósito, apesar e independentemente de tudo isto. Quando nós olhamos, meus irmãos, para a vida de José, nós contemplamos isto. E um tema, ele pode surgir aqui para nós,
que nos é anunciado não no início do livro, ou melhor, desta nova sessão, mas nos é anunciado no último capítulo de Gênesis, capítulo de número 50. O que vai ser tratado, meus irmãos, nesse capítulo 37 até o final, nesses 13 últimos capítulos do livro de Gênesis, é justamente o que nós leremos agora no capítulo 50, verso 20. O próprio José, ele vai nos apontar o que haverá de acontecer em toda esta história. Diz assim a palavra. Gênesis 50, verso 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como veres agora, que se conserve muita gente em vida. É interessante isto. Ele está declarando, apesar de todo o mal que vocês intentaram fazer, o Senhor fez com que o seu propósito fosse alcançado. Visando, então, propósitos, sobretudo, redentores. Apesar deles, ele alcançará, apesar de nós. Ainda que tudo, aparentemente, esteja um caos. Quando olhamos e pensamos em caos, nós jamais podemos pensar em um caos simplesmente externo a nós. Nós temos visto aqui nas histórias dos patriarcas e temos contemplado como a grande caos ou confusão em meio às famílias de homens que temem a Deus. Vimos isso na vida de Abraão, vimos isso na vida de Isaac, contemplamos isso na vida de Jacó e ainda contemplaremos aqui na sua família. Como uma família da aliança, uma família do pacto, em meio a problemas, dificuldades, perseguição, sofrimento, morte e pecados, o Senhor, ele vai agir. Caos e problemas surgem. E surgem no nosso meio também. Você já deve ter passado por muitos na sua casa. Você talvez esteja passando por alguma dificuldade hoje na sua casa. Talvez passará amanhã. Problemas reais acontecem e os crentes não estão guardados disto. Lembrem-se, o Senhor tem sempre os seus propósitos, ainda que de modo algum consigamos entender na ocasião em que estamos enfrentando aquilo. Acontece muitas vezes assim. E não foi diferente aqui na vida do servo de Deus, Jacó, ou de modo mais especial aqui, porque ele é um personagem mais central aqui nesta narrativa, na vida do próprio José. O texto, meus irmãos, começa nos dizendo assim, verso 1. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esse verso ele poderia ser exposto com a seção anterior, mas o ponto aqui é o seguinte, ele simplesmente está dizendo que Jacó, o seu servo, Israel, ele foi e realmente habitou e viveu nas terras da sua posteridade, não é? Que era a terra prometida, era Canaã, a terra guardada, a terra desejada, para onde eles realmente precisavam e deveriam caminhar. Era a possessão de Jacó e de toda a sua posteridade. Então o texto, no versículo 2, é quando nós percebemos de fato, a partir do verso 2, uma divisão na estrutura do livro de Gênesis. Aqui começamos de fato uma nova história. E encontraremos aqui a história de fato de José, e onde nós veremos um personagem tendo tantos capítulos dedicados a ele. É diferente. Abraão teve alguns capítulos, Isaac, menos ainda, Jacó, uma quantidade considerável. Quando chegamos a José, 13 capítulos. E o Senhor, então, tratando sobre a vida dele e revelando em meio a tudo isso, como ele, em sua providência secreta, conduz a vida do seu servo. Então ele começa narrando a história. Esta é a história de Jacó. Então vejam que, ainda que de certa forma tenha cessado a história acerca de Jacó, em certa medida ainda se continua. Através dele e de modo mais particular através da sua posteridade. Ele começa então a apresentar aqui os personagens centrais de fato. Ele vai mencionar Jacó e ele então vai mencionar José. Tendo José 17 anos,
apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Então, nós percebemos aqui, Jacó, identificamos o próprio José e identificamos os seus irmãos. E aqui o texto vai nos dizer o seguinte, José era um jovem, novinho, 17 anos apenas. Ele era uma espécie, naquele momento aqui, de um aprendiz, de cuidador do rebanho. Ele está ali junto aos seus irmãos, cuidando e apacentando o rebanho. Ele está sendo instruído, ele está aprendendo algo ali junto aos seus irmãos. Mas o texto nos diz não somente isso, que ele tem 17 ou que ele estava junto aos seus irmãos, mas José, ele fazia algo também. Nós veremos mais à frente que Jacó vai enviar José para que José vá ver os seus irmãos e então traga alguma notícia acerca deles. Mas aqui, neste momento, José, ele começa de fato a levar algum tipo de notícia para o seu pai. E o tipo de notícia, o texto vai nos dizer que eram mais notícias acerca dos seus irmãos para o seu pai. Alguns dirão que esse tipo de ação é aquele fofoqueiro, né? É aquele camarada que vai entregar acerca da vida do outro, né? Fica dizendo tudo que por trás, né? Fofocando algo da nossa vida. Jacó, ele falava coisas a seu pai e parece que o que o texto quer indicar, meus irmãos, é que os seus irmãos faziam algumas coisas erradas e José, de alguma forma, compartilhava com os seus pais ou com o seu pai, aumentando a história. É como se ele acrescentasse, ou como se ele agravasse a história acerca dos seus irmãos. Ele vai então a seu pai e ele começa a compartilhar e a falar mal deles, e dizendo, olha, eles fizeram isso, e então, de alguma forma, como que manchando mais o nome dos seus irmãos, mesmo que em algumas ocasiões eles talvez tenham feito algo errado, como se ele acrescentasse, ele aumentasse, né? E chegasse ao seu pai uma história um pouco mais atravessada acerca da vida dos seus irmãos. Era exatamente isso que José ele fazia ali. E nós aqui já começamos a perceber já algo meio bagunçado em meio a essa família. Você vai começar a perceber aqui, e à medida que formos caminhando, nós vamos percebendo isto, que eles começam a ter mais problemas familiares sendo acentuados aqui. E vejam, meus irmãos, nós percebemos já isso aqui, esse tipo de fofoca por trás ali da parte de José, e nós pensamos, puxa, mas realmente, né? Quando nós olhamos para a família deles, olhando para trás, o que nós mais encontramos de fato são conflitos. É o tempo inteiro acontecendo conflitos entre irmãos. Você vai ver conflitos entre todos os patriarcas, né? Aqueles que vieram antes do próprio Jacó na sua história. Um outro problema e um outro agravante que vai fazer com que a situação fique ainda pior é o fato de que o próprio Jacó ele amava mais a José do que os seus irmãos. É exatamente isso também que nos dirá o verso 3º. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos. Então, ele tinha uma espécie de favoritismo. Ele tinha aquele que era o seu filhinho mais especial. Nós vemos isso com muita frequência acontecendo por aí. Às vezes os pais não falam, às vezes o filho percebe, opa, parece que meu pai gosta mais dele do que de mim. Minha irmã falava isso também. Isso acontece em muitos lugares por aí. Aqui existia algo dessa natureza. E isso não é algo novo no texto. Nós sabemos que isso acontece anteriormente. Isaac tinha o seu filho predileto. Rebeca tinha o seu filho predileto. Aqui está Jacó reproduzindo os mesmos atos estranhos dos seus pais no passado. Então eles estão aqui reproduzindo como que os mesmos pecados. A mesma falha dos seus pais em ter preferências ali, bem evidentes, é também marcada aqui na vida do próprio Jacó para com os seus filhos. Mas o texto vai nos dar um detalhe da razão de o próprio José ser um filho queridinho do Jacó. O texto vai nos dizer o seguinte, porque era filho da sua velhice. Nós podemos pensar em outras razões também, não é?
Nós podemos pensar, por exemplo, no fato de não somente ser um filho da velhice, mas o fato de ser filho de Raquel. Raquel era a esposa amada pelo próprio Jacó. E então este é o filho, o primeiro filho que ela deu à luz para o próprio Jacó. Então era um filho muito amado da sua esposa mais amada. Mas também era um filho da sua velhice. Jacó certamente já era um homem naquele contexto velho. E há, meus irmãos, uma semelhança aqui, alguns estudiosos vão sugerir, dele com o próprio Abraão e Isaac anteriormente. Isaac fora, então, aquele que teve, filho de Abraão, e Abraão já teve ele bem tarde, era o filho da promessa. Ele teve na sua velhice, era aquele aguardado, o prometido, aquele que apontava para o próprio Messias, o Redentor, aquele que eles esperavam como sendo a descendente ou a semente da mulher. Então alguns vão sugerir dizendo que ele talvez fosse também um amado, pelo fato de Jacó esperar dele, ouvir dele, a promessa do Redentor, como se ele fosse aquele aguardado, aquele tão esperado. Sendo isso, meus irmãos, o ponto ou não, o fato é que havia um amor mais especial e muito evidente da parte de Jacó para com o seu filho José. Este amor dele se evidenciava, de fato, diante dos outros irmãos, e ele revelou isso também ao fazer uma coisa. O mesmo verso vai nos dizer, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Algumas pessoas vão pensar, e alguns textos vão sugerir, como se fosse uma túnica bem colorida. Então, algumas pessoas vão reproduzir, é bem cheio de cores e destacava a diferença. Mas parece, meus irmãos, que, na verdade, era uma espécie de túnica diferente da dos irmãos, incomum e muito longa, na sua parte baixa e também nas suas mangas. É semelhante a que é encontrado, é falada sobre Tamar, lá em 2 Samuel, capítulo 13, verso 18. Ela tinha, então, uma túnica, não é, grande, enorme, longa, que destacava ela. Uma outra coisa também é que, provavelmente, este tipo de vestes estava ligado àqueles que tinham uma posição maior ou real. E alguns, então, vão sugerir que é como se o próprio Jacó, de alguma forma, ao dar certos privilégios ao seu filho, estivesse querendo destacar ele entre os filhos e marcar ele como se fosse alguém mais importante ou até mesmo superior sobre os seus demais irmãos. Comece a notar que o problema só vai aumentando no contexto familiar. E então, meus irmãos, o texto vai continuar nos dizendo o seguinte: vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Então notem que a postura de Jacó provocou no coração dos seus filhos um ódio ao seu irmão, a ponto de eles não serem capazes de olhar para o seu irmão e dizer shalom. Eles não conseguiam falar ao seu irmão shalom. Eles não tinham paz, eles não conseguiam se voltar para o seu irmão favoravelmente. Notem, meus irmãos, que tudo isso já começa a gerar, de fato, um problema real naquela família e começou a gerar no coração deles um ódio pelo José. Então percebam que agir desproporcionalmente, como o próprio Jacó estava agindo naquele contexto, ele pode refletir nos filhos. Os nossos pecados, as nossas falhas, podem sim trazer problemas reais para o contexto familiar e gerar no contexto familiar problemas reais entre filhos e filhos, ou até mesmo entre pais e filhos. Aqui estavam os seus filhos, que deveriam ser igualmente amados pelo próprio Jacó, nutrindo no seu coração grande indignação. Estavam nutrindo ali grande ira no seu ser. E, meus irmãos, é assim que começam os problemas, é no coração. Eles começaram a odiar. E nós veremos mais à frente
como isso pode se revelar num fruto mais palpável e mais evidente. Nós vimos algo semelhante acontecendo na vida do próprio Caim. Caim começou a odiar o seu irmão no coração. E isso fez com que ele tirasse a própria vida dele. A vida do seu irmão, Abel. Isso deve nos ensinar que como é importante, irmãos, que em meio à nossa caminhada, em meio aos pecados de outros cometidos contra nós, que pode gerar em nosso coração raiva, indignação. Estava o pai Jacó pecando contra os seus filhos, estava José pecando também contra os seus irmãos. Isso pode gerar no nosso próprio coração, muitas vezes, quando pecam contra nós, insatisfação, ira, raiva, descontentamento, problemas reais. O que devemos fazer então quando algo dessa natureza começa a surgir no nosso coração? Devemos fazer exatamente aquilo que o Senhor queria instruir e indicar o próprio Caim a fazer. Não permita que este problema o domine. Você deve então mortificar este pecado no seu coração, porque senão ele vai dominar você. Então, meus irmãos, nos menores problemas que forem surgindo no nosso coração de pecado, nós não podemos de modo algum desconsiderá-los pensando, não, é um probleminha pequeno. Não, é uma falha minúscula. Bobagem, isso não vai dar em nada. Mas pode ser o pecado semelhante àquilo que eu só contemplo e só vi em filme ou em desenho. É uma bola de neve que começa pequenininha lá, ela vai rolando, descendo, vira uma bola grande, sai esmagando tudo. E você pensa assim, meu irmão, como é que aconteceu algo dessa natureza? O pecado é assim. Nós pensamos que se trata de algo que é inofensivo, mas não existe pecado inofensivo. É sempre algo que vai trazer grande tragédia. Então somos, meus irmãos, chamados por Deus no Antigo Testamento, bem como no Novo. A Escritura está repleta de exortações a fazermos morrer a carne, a mortificarmos o pecado, a declararmos uma verdadeira guerra contra a iniquidade, porque se de modo algum nós fizermos isto vai trazer sobre nós e, por que não, também sobre os outros que estão ao nosso redor, problemas realmente muito grandes. Nossos pecados nunca são somente nossos pecados. Sempre vai, direta ou indiretamente, envolver aqueles que estão ao nosso redor. Aqui, meus irmãos, então nós começamos a perceber problemas reais na vida da família de José, na vida da família do próprio Jacó. Mas nós começaremos a perceber mais coisas que vão ser somadas a isto. Lembrem-se aqui, Jacó pecando, José pecando, seus irmãos nutrindo anseios pecaminosos no coração. E então o texto continua dizendo, verso 5, teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Verso 9, teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Então notem que ele teve dois sonhos com feixes, e outros que envolviam os céus, o sol, envolviam estrelas. É interessante que, o relatar este sonho, e naqueles dias haviam ocasiões em que o Senhor realmente se manifestava e revelava a sua vontade para o seu povo através de sonhos, os irmãos, bem como o próprio Jacó, não tiveram dificuldade alguma para entender aquilo. Os seus irmãos prontamente perceberam, opa, nós iremos nos sujeitar a você. Não gostaram nem um pouco daquela ideia ali compartilhada pelo próprio Jacó, pelo próprio José. E o que é que o texto diz? Eles o odiavam ainda mais. Então vejam que ele compartilhar isso começou a nutrir mais ódio no coração dos seus irmãos.
Jacó, ao ouvir, o exorta. Peraí, como assim? Eu e sua mãe, nós iremos nos prostrar diante de você? Aquilo era algo totalmente estranho no contexto do povo naqueles dias. Em ocasião alguma, os pais se prostrariam diante do seu filho. Mas o que é que estava acontecendo ali? Por que José fez o que fez? Por que José falou o que falou? Nós podemos, meus irmãos, obviamente, pensar que no meio de tudo isso há inclinações pecaminosas do próprio coração de José também. José, ele estava com certeza ainda muito vaidoso daquilo e ele apressadamente ele fala. Ele chega e diz assim, olha, eu tive um sonho e é isso aqui, ó. E ele lança para os seus irmãos. Ele apressadamente fala, quando em algum ele poderia guardar aquelas palavras de fato para ele. E o que o texto parece nos indicar é realmente isto. Ele é alguém que entrega os irmãos, ele é alguém que de alguma forma parece querer, de fato, se sobressair entre os seus irmãos. Mas, meus irmãos, ainda que ele fale apressadamente, e falar apressadamente, falar irrefletidamente, seja algo estranho e pecaminoso, é errado nós agirmos apressadamente e falarmos sem refletir. Ele poderia olhar para o contexto e ver, já tem tanto problema. Meus irmãos já estão ali com certeza aborrecidos comigo. Falar tal coisa só pioraria a situação. Mas, meus irmãos, ainda que ele tenha feito o que fez, fato é que o Senhor, Deus, falou com ele através daquilo. E aquele sonho era uma revelação de Deus para eles. Os irmãos, então, deveriam, ao ouvir aquilo, não deveriam ficar indignados, talvez. Deveriam, então, ao escutar aquilo, opa, mas como assim? O Senhor falou com ele através de um sonho. E você vai perceber que Jacó, ele o repreende, mas o texto vai nos dizer algo diferente. No verso 11 vai nos dizer, seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Então ele passou a meditar naquilo. Semelhante a Maria, né? Mais tarde, quando o anjo aparece para ela, ela vai meditar naquelas palavras que foram ditas. Está aqui Jacó meditando e pensando. Ele passou a considerar. Jacó teve experiências com sonhos em que o Senhor se revelou para ele. Ele poderia pensar, o Senhor então deve estar falando através deste sonho. Algo deve acontecer. E ele passou a pensar naquilo. Só que no coração dos seus filhos estava ainda sendo nutrido inveja, ódio, o texto vai nos dizer, ciúmes reais de José. E, meus irmãos, quando na vida de José nós encontraremos várias ocasiões surgindo a ideia de dois sonhos. É dois sonhos que aparecem aqui para ele, dois sonhos que aparecem mais à frente para o faraó quando ele vai revelar o sonho dele. E nós veremos essa questão se repetindo. E o que isso parece nos indicar, meus irmãos, ou na verdade nos indica é o seguinte, é justamente o que o próprio José nos dirá mais à frente, no capítulo 41, verso de número 32. No capítulo 41, verso de número 32, a Escritura vai dizer assim, o sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-lo. É como se, meus irmãos, o fato dele ter dois sonhos fosse algo que confirmasse com mais certeza que aquilo que foi sonhado haveria de acontecer, porque Deus havia estabelecido que aquilo deveria acontecer e não tinha quem pudesse fazer o contrário. Então a Escritura começa a nos indicar esta realidade. Ele teve um sonho, vem de Deus, e é certo que isso que ele está ali vendo, contemplando, acontecerá em alguma ocasião. Nós saberemos mais à frente, de fato, depois de muitos anos, isso haverá de acontecer ali na vida do próprio José, junto aos seus irmãos. Mas continue identificando, meus irmãos. Há várias falhas aqui ainda nesse processo, nós veremos mais.
O texto continua, verso de número 12 em diante. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E o homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Vamos parar aqui. Então, nota, meus irmãos, começa essa narrativa, e então o que acontece? Verso 12 vai nos dizer que os irmãos de José eles estavam trabalhando, e eles estavam trabalhando longe em Siquém. Vocês certamente se lembram desse lugar. Siquém foi onde aconteceu aquela tragédia, quando Levi e Simeão matou vários homens por causa de Diná, irmã deles. E lá, naquele contexto, Jacó ficou até temendo, pensando assim: esses homens vão ficar grandemente irados contra mim, por causa do que foi feito aqui. Mas é interessante que eles já estão ali trabalhando, eles estão ali naquele contexto, apacentando o rebanho do seu pai. E é interessante que enquanto ele está lá, José ele está em casa. Mais uma vez, alguns estudiosos refletindo sobre isso dirão assim: isso parece nos indicar ainda mais privilégios que o seu pai dava ao seu próprio filho. Enquanto seus irmãos estavam trabalhando duro longe, ele estava ali, em sua casa, sendo de alguma forma preservado naquele momento. Mas algo acontece. Perguntou-lhe então Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu José: eis-me aqui. Então José prontamente escuta a instrução do seu pai, a orientação dele, e parte para Siquém. Meus irmãos, muitos quilômetros de distância. José, ele apresenta aqui agora uma virtude de fato quando ele se sujeita ao seu pai em grande obediência. Ele obedece prontamente, eis-me aqui, e ele parte para Siquém, muito distante dali, aproximadamente 80 quilômetros de distância. Estava ele indo até os seus irmãos. É revelado aqui também algo acerca do próprio Jacó. Jacó revela algum tipo de cuidado também pelos seus filhos, porque ele não somente quer ter informações do que está acontecendo lá, ele quer saber como é que eles estão ali no contexto em Siquém. Terra perigosa, ele imaginava. Ali aconteceu coisas muito feias. E então segue José caminhando rumo a Siquém. E é interessante que ele, caminhando ali, como que meio desorientado, surge um homem inesperadamente. E aquele homem, ele sabe de informações de onde foi os seus irmãos. Ele vai dizer, eles foram para Dotã. José, então, pega um rumo e segue para Dotã, ao norte, mais aproximadamente 25 quilômetros. Segue este homem para tentar encontrar ali os seus irmãos. Comecem a atentar, meus irmãos, e a perceber isto aqui no texto. Há várias coisas acontecendo e falhas, pecados, um homem surge do nada, esse homem vai dar orientações para ele, onde estão os seus irmãos. Se de repente ele fosse para Siquém, ou chegando lá, ele haveria de não encontrar os seus irmãos e talvez o que acontece com ele ao ser vendido não haveria de acontecer. Um homem surge e diz, foi para Dotã, você deve seguir até lá. Ele resoluto segue e chega até o seu destino. Comecem a pensar na providência secreta de Deus em todo esse processo, conduzindo a vida de José em tudo isso. Ele chega a Dotã. Ele encontra os seus irmãos. E o que é que acontece ali, naquele momento? Os seus irmãos viram ele. De longe, perceberam que era ele. Por que razão?
talvez tenham percebido que era o próprio José por causa da sua veste. Bem diferente do comum. Olharam então, contemplaram que o seu irmão estava vindo e prontamente então começaram a conspirar contra ele, como eles poderiam tirar a vida do seu próprio irmão. Veja o que o texto vai nos dizer. E dizia um ao outro, vem lá o tal sonhador. Eles estão grandemente ainda insatisfeitos com aquele sonho, ainda que seja uma revelação do próprio Senhor. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas e diremos, um animal selvagem o comeu e vejamos em que lhe darão os sonhos. Então, qual o desejo deles agora? Veja que eles não somente estão nutrindo no coração ou começaram a odiar os seus irmãos. Agora começa a ser revelada conspirações. Eles começam a falar uns com os outros e pensando, como é que a gente vai matar ele? Vamos matar ele. Notem que, como é a questão do pecado, meus irmãos, veja que é algo que nós pensamos que vai ficar somente ali, que ninguém vai poder ver, mas a realidade é que aquilo que está no meu coração, em alguma ocasião vai se evidenciar, se não em palavras, em práticas. A boca de fato vai falar daquilo que está cheio o seu coração. O coração dele, cheio de inveja, ciúmes e ódios, começa então a pensar, vamos fazer algo com ele. Imaginem pensar na própria morte do seu irmão, que coisa terrível. E para gravar isso, eram homens que seriam os chefes de tribos de Israel. Homens do povo do Senhor, que estariam liderando outros. Eram eles que estavam conspirando tais coisas. Meus irmãos, isso é realmente algo grandemente sério. E mais uma vez, eu tenho de acentuar este ponto. Nós não podemos jamais negligenciar quando pecados surgem no nosso coração. Ou podemos pensar assim também, ou quando pecados surgem no coração dos seus filhos, que você percebe estes problemas nos seus filhos, e então, por alguma razão, você pensa, não vou tratar, como se aquilo não pudesse se transformar num grande monstro, o pecado. Se nós não tratarmos o pecado, nós veremos como isso vai se revelar em algo tão difícil mais à frente. Muito difícil até para vocês, pais, tratarem os pecados dos seus filhos. Quando se trata de um problema na igreja, para a liderança tratar esses problemas na igreja. Ou até mesmo você, quando não faz o pecado ser morto. Como você vai poder lidar com ele quando ele estiver imenso e um grande monstro engolindo você? Não há pecado que, de alguma forma, ele não passe a se expressar de modo mais visível. Eles estão aqui planejando a morte do seu próprio irmão. Eles pensam, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas. E é interessante então o que acontece. No meio de tudo isso, surge o seu irmão Rúben. Quem é Rúben? Você certamente se recorda, o irmão mais velho deles. É filho da mulher que era desprezada. E é interessante que Rúben, ele vai, de alguma forma, tentar impedir que aquilo acontecesse. O verso número 22 nos diz, não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Então, notem que Rúben, quem é Rúben? Meu irmão, Rúben foi aquele que traiu seu próprio pai. Rúben fez coisa muito feia. Rúben fez coisas muito erradas. Mas aqui está Rúben, de alguma forma tentando amenizar. Ele não quer que o seu irmão seja morto daquela forma. Então ele pensa numa forma de livrar o seu próprio irmão. Ele pensa numa forma de conseguir fazer com que o seu irmão não fosse morto. Então ele pensa, vamos lançar ele ali dentro de uma cisterna, que vai estar seca. O que é que ele pretendia fazer? O que ele pretendia fazer era, então, de alguma forma, depois pegar o seu irmão e devolver ao seu pai. Nós podemos, meus irmãos, olhar para essa ação e essa sugestão do próprio Rúben como algo interessante, não é?
Poxa, ele vai estar livrando a vida do seu próprio irmão. Mas, pensem, o que vai acontecer com José? Ele vai ficar na cisterna. E seria algo tão ruim quanto a própria morte imediata. Não tinha água na cisterna, num deserto, lançado naquele buraco. Sem água para beber, sem nada para comer. Imagina se aquele homem não fosse tirado daquele contexto. Seria uma morte terrível. Morrendo de fome e de sede ali. A morte era certa. Era como se ele estivesse querendo, pensando ou sugerindo, tentando reparar um problema com outro problema que na cabeça dele se trata-se de um mal menor. Mal menor para solucionar e tratar algo que se trata de um pecado. Ou tentar cometer um mal menor, mas que é de igual modo pecado. Não é um caminho que ninguém deve seguir. Nós jamais podemos considerar entre duas coisas que são pecaminosas e pensar, há uma que é menos pecaminosa, eu vou então investir nisso. Não existe isso. Nós devemos fugir de qualquer sombra de pecado. Nós devemos fugir de qualquer coisa, do pecado mínimo. Nós devemos então fugir, não devemos então nos inclinar a tentar de alguma forma sugerir ou abraçar o que seria um mal menor. Meus irmãos, não há pecado, falha, transgressão, por menor que não seja grandemente ofensiva a Deus. O pecado nosso, ele é muito grave por causa de contra quem nós pecamos. O pecado pequeno que você pensa que é nada, é diante de Deus um pecado horrendo. Diante da sua santidade perfeita. O Senhor Deus é aquele que é chamado em Isaías 6 de santo, santo, santo. Não há qualquer tipo de sombra, de corrupção, de iniquidade neste Senhor. E diante dele, qualquer pecado é realmente grandemente grave. Então tentar sugerir para alguém de alguma forma, não, aqui tu vai falhar menos, aqui vai ser um pecado menor, faça isto ou faça aquilo. Lembro de um caso ruim no seminário, de alguém que sugeriu algo muito ruim para solucionar um caso de aconselhamento de um jovem que poderia estar enfrentando questões de adultério, um homem ou uma mulher, e sugerir um outro pecado, ele vai sugerir, pensando assim, é menor do que esse. Então, ele vai cometer este outro pecado que não é tão grave quanto o adultério, como a pornografia ou a masturbação, para depois, então, como assim? Eu vou tratar o pecado com outro pecado que é menor, aparentemente? É o tipo de coisa que jamais deve acontecer. É o tipo de coisa e o tipo de conselho que jamais ninguém pode dar a quem quer que seja. Não se trata pecado com pecado menor. Se trata pecado com o Evangelho. Se trata pecado com Cristo sendo anunciado. Se trata pecado com instruções, se trata pecado com exortação, se trata pecado com a disciplina no Senhor e por amor. Aquele que sofre com o mal do pecado. Não de outra forma. Como eles então começam a tentar sugerir aqui outros caminhos para isto. E talvez, meus irmãos, o próprio Rubem aqui neste momento não esteja sendo tão sincero assim. Ele está preocupado com ele mesmo. Ele havia pecado contra o seu pai. Talvez ao pensar, eu vou restituir o meu irmão, meu pai vai de alguma forma me receber tão bem, uma vez que eu pequei contra ele. Vai ser considerado como alguém bacana novamente. Ele havia pecado grave contra o seu pai. De alguma forma, ele poderia estar querendo ser bem querido pelo seu pai novamente por causa daquilo que ele havia cometido. Rubem, ele está agindo aqui, os seus irmãos, então, juntos, pensando uma série de coisas acerca do seu irmão. Mas então o verso 23 nos diz, mas, logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, o lançaram na cisterna, vazia, sem água. Verso 25, então. Ora, sentando-se para comer,
Olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendemo-lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. Então vejam o que acontece. Eles haviam nutrido ódio no seu coração. Eles depois estão conspirando contra o seu irmão. E depois, então, eles chegam a fazer aquilo que eles nutriram no coração e conspiraram. Eles se voltam contra o seu irmão. Vejam, meus irmãos, que realmente, se aquilo não for tratado, ele vai chegar ao seu propósito. O pecado, ele vai nos levar a realmente, se não for tratado, a gente consumar aquilo. A chegar ao ponto mais problemático. Se eu fico cobiçando algo, se eu fico desejando algo e não luto contra aquilo, em algum momento eu vou, se surgir oportunidade, ocasião oportuna, eu vou cometer este pecado. Nós não podemos pensar que nós somos tão bonzinhos, não, irmãos. Muitas vezes nós não cometemos pecados muito graves porque não tivemos uma oportunidade para fazê-lo. Uma oportunidade. Por questões de temor de outras pessoas que estão ao nosso redor e por várias outras questões que podem nos impedir, e o Senhor, em sua providência, nos impede de muitas vezes cometermos pecados crassos, difíceis de fato, por causa de tudo isto. Mas se no nosso coração continuarmos nutrindo tudo o que tivermos nutrindo de pecaminoso, se uma ocasião oportuna surgir diante dos nossos olhos para fazermos isso, nós cairemos se nós não vigiarmos. Pode ter certeza disso. Não podemos pensar que nós somos grandemente poderosos e tão fortes assim para suportarmos. Se nós vacilarmos no dia da tentação, nós cairemos. Então, vigie o seu coração. Realmente, faça com que aquilo que está crescendo aí no seu peito seja de alguma forma morto. O Senhor nos deu meios necessários para isso. E nós somos negligentes demais com esses meios. Negligentes. Nós deixamos de ler a nossa palavra, a palavra do Senhor, que é uma ferramenta grandemente útil para fazermos mortificar o pecado. Pensamos que o simples fato de lermos a Bíblia, então, de alguma forma, e então cumprindo ali este dever na manhã de um dia, é suficiente. Não é suficiente. Nós devemos pegar a porção da Escritura em algum momento particular na nossa casa. Eu já falei sobre isso aqui, meus irmãos. E eu acho extraordinário ver as famílias reunidas, lendo a Escritura, cantando os salmos juntos. Mas você não pode pensar que isso é suficiente, não. Assim como um pastor, um mestre, um teólogo, ele não pode pensar que o simples fato dele estudar teologia, analisar o texto, traduzir o texto, preparar sermões, preparar estudos, é a sua devoção particular. São coisas totalmente diferentes. Eu não posso confundir as coisas e imaginar que aquilo seja, então, o meu momento de devoção sozinho. Porque, veja, eu posso ser edificado quando eu leio a palavra com outros. Eu posso ser edificado quando eu leio a palavra com meus filhos. Eu sou grandemente edificado quando eu estou estudando e lendo uma pilha de livros, conferindo, analisando, pensando, refletindo sobre tudo isto. Sou grandemente edificado. Mas isso não exclui o momento de eu pegar a minha Bíblia, você, jovem, que lê a Bíblia com seu pai no culto doméstico, e você, pai e mãe, depois de ler a Bíblia com seu filho, de pegar a sua Bíblia em particular, ler uma porção da Escritura, meditar naquela porção da Escritura, aplicando ao seu coração.
olhando para a Escritura e comparando, então, será que eu tenho vivido segundo isto? Você vai identificar rapidamente, eu não tenho vivido segundo isto. Você vai aplicar, puxa, eu preciso melhorar nisso. E você vai ser confrontado com a palavra, você vai estar pensando em você naquele momento, no seu coração. E então, depois você canta um salmo, você ora a Deus baseado naquela porção. Senhor, me ajuda a viver segundo esta verdade dita aqui. Eu não tenho vivido assim. Ou me ajuda a permanecer firme, se eu tenho, então, observado isto e tenho caminhado aqui segundo a tua palavra. E ali, meus irmãos, cantando os salmos, meditando na palavra, orando a Deus, nós estaremos nos utilizando dos meios mais simples, mais básico, mais essencial numa luta contra o pecado e a mortificação do pecado. Se se trata de um pecado que eu percebo e conheço, eu posso meditar em porções da Escritura variadas que, de alguma forma, aponte e acentue ou trate sobre esse problema que eu estou enfrentando. Eu vou passar algum tempo meditando nisso. Diariamente. Pensando em descontentamento, vou ler sobre providência do Senhor, contentamento, vou me utilizar da Escritura, vou me utilizar de um padrão doutrinário dos nossos catecismos, vou ler algum material sobre isto, eu vou tentar então me utilizar de todas as ferramentas providenciadas por Deus para lutar contra isso. Mas por que nós negligenciamos ouvir a voz de Deus através da sua palavra? Por que nós não fazemos isto? Meus irmãos, ou é falta de temor a Deus, ou é falta de temor a Deus, ou é falta de amor ao Senhor e à sua vontade. Falta de ódio contra o pecado e contra a iniquidade. Falta de amor pela verdade do Senhor e dos caminhos retos dele. E se nós vacilamos, nós vamos sofrer. Eu não estou dizendo que você não pecar, nós vamos pecar em vários momentos. O povo do Senhor peca, mas devemos lutar contra isso. Trate o coração dos seus filhos. Leia a Escritura com eles. Leia a Escritura com eles. Mas trate particularmente de cada um deles. A gente não percebe, está um filho lá com um problema e você não sabe do problema do seu filho. É triste. É triste como é triste um pastor ter a igreja e não saber os problemas da igreja. Como é necessário que saibamos. Está sob o seu teto e você não sabe. E você não sabe porque você negligencia o tratar particularmente com o seu filho. Sente com o seu filho, chame ele na conversa, converse com ele, trate das enfermidades dele. Seus filhos têm enfermidades, seus filhos têm dúvidas, seus filhos têm pecados. Eles precisam da instrução de vocês. Cuidem de vocês e cuidem dos seus filhos. Assim como o pastor deve cuidar dele mesmo e cuidar da igreja. Fundamental, meus irmãos, para que nós não caiamos em pecado. Para que não cedamos à tentação. Estes homens cederam à tentação. Eles foram contra o seu irmão, o lançaram na cisterna vazia, sem água. E vejam como o pecado ele é realmente tão ruim, meus irmãos. Porque eles pecaram e eles estão nem aí. Eles vão sentar, eles vão comer, o irmão lá e eles lá. Vivendo a vida ali do lado, pertinho, como se nada tivesse acontecido. Meus irmãos, os homens ímpios vivem assim. Que não conhece a Deus, ele peca. A sua mente cauterizada, a sua consciência cauterizada com o pecado, como Paulo vai dizer em Timóteo. E eles não estão nem um pouco se importando com o pecado. Mas não deveria ser assim comigo e com você. Mas muitas vezes isso pode acontecer. Quantas vezes nós quebramos a lei de Deus gravemente? Quantas vezes nós pecamos contra os nossos irmãos? E nós seguimos como se absolutamente nada tivesse acontecendo. Não, está tranquilo, eu estou bem demais. Não, está tudo bem. Meus irmãos, como eu posso tratar com indiferença o pecado?
Não posso de forma nenhuma. Eles deveriam se entristecer pelo que estavam fazendo. O fato de estarem cometendo pecados contra o Senhor deveria, então, fazer com que eles ficassem tão tristes a ponto de nem conseguirem comer por causa da tristeza pelo seu pecado. Mas não. E vou lembrar vocês, eu não estou falando de homens ímpios aqui. Eu não estou falando de descendentes de Esaú. Eu não estou falando sobre aqueles que são de Edom, filhos de Jacó. Isso pode acontecer comigo e com você. O Senhor, Ele pode permitir que eu e você, por causa dos nossos pecados, que nós mergulhemos cada vez mais no pecado, para que possamos sentir quão amargo é o pecado. Para que possamos sentir quão triste, como é triste nos envolvermos com o pecado. Ele é como se ele virasse o seu rosto, não sendo mais favorável a nós, para que passemos a desfrutar, se é que podemos falar, de desfrutar destas coisas, coisas amargas, para que então possamos ser ensinados por Ele, para que possamos nos arrepender dos nossos pecados. O Senhor pode fazer isso comigo, com você, se nós nos envolvermos com o pecado e não lutarmos contra ele. Se nós não nos arrependermos do nosso pecado, se nós não vivermos uma vida de arrependimento e de uma luta constante contra o pecado. Nós devemos, meus irmãos, de fato, declarar uma grande guerra para que não experimentemos um caminho como este. Mas o Senhor pode nos conduzir por um caminho como este, para nos ensinar, para nos tratar, para nos ensinar, como vai dizer então Deuteronômio capítulo 8, e para no final nos fazer bem. Ele tem um propósito sempre bom, mas no meio de tudo aquilo ali é dor, é sofrimento, é amargura. Eles não estavam se importando com seu irmão. E o que acontece? Então, acontece de um outro irmão agora, Judá. Judá vai sugerir alguma coisa. Eles estão naquele caminho, ismaelitas estão passando, ou midianitas, está se referindo ao mesmo grupo de pessoas aqui. Eles estão passando por ali rumo ao Egito. O texto vai nos dizer isto. E então o que acontece? Ele vai dizer, de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder o sangue? Ele vai dizer, não tem proveito nenhum se fizermos isto. Nenhum. Mas nós teremos algum proveito se vendermos o nosso irmão. E vão ter um lucro. Não terão as suas mãos manchadas com o sangue do seu irmão e ainda vão ter o dinheiro no bolso. E o irmão vai estar lá longe. É como se, ao fazer isto, eles estivessem, mais uma vez, fazendo o que Rubem fez antes. A sugestão de Judá. Se livrar de um problema, como se eles não fossem culpados daquele problema. E como se não fosse pecado. E tentando, de alguma forma, ganhar lucro em tudo isso. Ele vende o seu irmão por um valor que era o preço de um escravo naqueles dias. De um escravo homem naqueles dias. Entregar o irmão a homens ímpios é o mesmo que declarar a morte para ele. Pensa, vamos matar o outro. Não, joga na cisterna. Vai morrer se ele ficar na cisterna. Não, e se for levado para vender o Egito? Vai morrer também. Eles não estão se importando com seu irmão. E eles vão dizer, que aproveito matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? De fato, não há como esconder, meus irmãos, o sangue. O sangue de Abel clamava na terra, que foi morto por Caim. Pecado cometido contra Deus, ainda que de alguma forma tenta esconder, estão tentando fazer aqui, esconder, lançar para longe, para que nada aconteça. Ele vai clamar. Todo o nosso pecado vai fazer isto. Não tem como nós escondermos o nosso pecado do Senhor, não. Pode tentar esconder do homem, pode tentar esconder do esposo, da esposa, dos filhos, os filhos esconder dos pais. Você pode tentar fazer tudo isso, criança, também. Dos seus pais, mas o Senhor, Ele contempla o seu pecado. Ele vai clamar
E o Senhor, então, vai contemplar todas estas coisas como Ele contempla. Mas vejam, meus irmãos, eles são bem-sucedidos nisto. Na venda. Eles conseguem, então, entregar o seu irmão é vendido, e eles, então, vão levar José para o Egito. O texto vai marcar muito. José, de fato, está experimentando isto. Verso 28 vai dizer, e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e venderam por 20 ciclos de prata para os ismaelitas, o próprio José, e estes levaram José no Egito. No texto original, neste verso 28, o nome de José é mencionado 3 vezes, acentuando assim, ó, é José que está sendo levado ali, o filho amado de Jacó, em meio aos pecados, traições dos seus irmãos. Tudo isso está acontecendo com ele. Verso 29 até o final, meus irmãos, o texto nos diz, tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes. E voltando a seus irmãos, disse, não está lá o menino? E eu, para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e o molharam no sangue. E enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram, achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse, é a túnica de meu filho, um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então, vejam aqui o que acontece agora. Rúben, ele sai, provavelmente, em algum momento, e ele não vê que seus irmãos tiraram José dali. Ele fica grandemente angustiado. Ele, como homem mais velho, o irmão mais velho, ele era como uma espécie de tutor do seu irmão, ele era responsável por ele. Ele fica grandemente preocupado o que foi que aconteceu ali, naquele momento. Então, o que acontece? O plano deles de molhar a roupa do seu irmão com sangue é realmente concretizado, eles vão fazer isto. Eles vão pegar, então, a roupa de José, eles vão matar um bode, e eles vão pegar, manchar toda a veste dele e vai enviar para o seu pai, naquele momento. Se você for um leitor atento, você vai se recordar daquilo que aconteceu em Gênesis, capítulo número 27. Parece uma ironia, mas Jacó, ele é enganado pelos seus filhos, exatamente assim como ele enganou Isaque, seu pai. 2 cabritos foram mortos para o seu pai comer, enganado. Ele usou as vestes do seu irmão para enganar o seu pai. Vestes são entregues para ele aqui, as vestes do teu filho, vê se é dele mesmo. Sangue de um bode é derramado ali. É como se de alguma forma o próprio Jacó estivesse experimentando aquilo que é fruto, as consequências do seu próprio pecado. Voltando contra ele, já velho, depois de ter passado por tudo aquilo que passou. Vejam, meus irmãos, que coisa triste. E então, mais uma vez, nós percebemos como esses homens, filhos do pacto, são tão ruins. O seu pai recebe essa notícia, eles estão mentindo ali, é mentira o que eles estão fazendo, uma grande falsidade. E eles então ainda percebem o seu pai chorando. E os irmãos vão lá, os filhos, para consolar. Como assim, filhos? Os seus filhos, haviam vários, talvez alguns outros sinceros, esses filhos dele aqui, que estavam envolvidos com isso ali naquele momento, nem um pouco se importando com isso. Indiferentes ao choro do seu pai. Por que, meus irmãos, indiferentes? Veja, esse homem ele estava chorando amargamente. Ainda que José não estivesse morto, para ele estava morto. Imagina o sofrimento deste homem. Imaginem a dor profunda do próprio Jacó naquele momento, a ponto dele não querer ser consolado, e o desejo dele é descer ao Sheol, à sepultura, com o seu filho. Ele vou chorar até o dia da minha morte. Que sofrimento terrível deste homem naquele momento. O coração do filho deles, dos filhos deles, não se quebra ali. Como assim você vê o seu pai chorar amargamente por causa de um pecado terrível cometido contra ele?
contra o próprio José e contra Deus, e eles não têm um pingo de tristeza, de quebrantamento naquele momento, de confissão, de arrependimento. Mentes envolvidas com pecado, que só leva a mais pecado. Perceba aqui, é pecado levando a pecado. Eu peco e então esse meu pecado me leva a cometer um outro pecado, que me leva a cometer um outro pecado, que me leva a cometer um outro pecado, que me leva a envolver outros com pecado e que entristece a outros. Meus irmãos, que confusão na família de Jacó. Um pecando contra o outro. Tristeza total na família deste homem, por causa do pecado. Nós olhamos então para isto e pensamos, qual o fim disto? E então, meus irmãos, o texto, no versículo 36, vai nos dar uma nota que podemos considerar como uma nota de esperança. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. E nós que conhecemos a história, nós sabemos muito bem tudo aquilo que haverá de acontecer com José e como ele será uma bênção para a sua família e para toda a sua posteridade. É exatamente, meus irmãos, o que eu tentei mencionar na introdução do nosso sermão. Em meio a sofrimentos, dificuldades, pecados nossos, pecados de outros cometidos contra nós, o Senhor, Ele realiza os seus propósitos através da sua providência e da sua providência secreta. Se você notou neste capítulo inteiro, você não encontra o nome do Senhor Deus ser mencionado. Yahvé, Deus, Adonai, Senhor, não encontramos. Mas é Deus quem está conduzindo tudo isto nos mínimos detalhes. E Ele faz a sua vontade acontecer no meio dos planos pecaminosos dos homens. Deus, em sua providência, se utilizando dos pecados dos filhos de Jacó para alcançar os seus propósitos. E nós confessamos isto hoje, meus irmãos. Como Deus, em sua providência, pode fazer isto? Mas nós entendemos uma coisa. Sabemos que quem é culpado dos pecados não é Deus, mas Ele faz isto. Nós lemos na Confissão de Fé, no capítulo 5, da providência. Última seção vai dizer assim: a onipotência, a sabedoria inescrutável e a infinita bondade de Deus de tal maneira se manifestam na sua providência, que esta se estende até a primeira queda e a todos os outros pecados dos anjos e dos homens. E isto não por uma mera permissão, mas por uma permissão tal que, para os seus próprios e santos desígnios, sábia e poderosamente os limita e regula e governa em uma múltipla dispensação. Mas essa permissão é tal que a pecaminosidade dessas transgressões procede tão somente da criatura e não de Deus, que, sendo santíssimo e justíssimo, não pode ser o autor do pecado, nem pode aprová-lo. Mas o Senhor usa os homens, mesmo em meio ao pecado. E de um modo soberano, extraordinário, incompreensível talvez, o Senhor, Ele não pode nunca ser acusado de pecado, ou de promover, ou de fazer com que o pecado surja ou brote no meio do seu coração. O pecado está em nós, mas Ele, através do seu decreto, se utiliza de tudo isto. Dos homens maus contra nós e em meio aos nossos próprios pecados. Meus irmãos, nós olhamos para o mundo em que nós estamos vivendo. Nós olhamos para a realidade em que estamos inseridos. Nós olhamos ao redor e pensamos, 2023 começou. E agora? 1 de janeiro. O dia que muitas pessoas estavam demasiadamente preocupados, angustiados. Dia 1 de janeiro, talvez alguém se assente no lugar onde nós não queremos que ele se assente. E nós ficamos preocupados porque pensamos, vão fazer coisa ruim conosco.
Perseguição vai vir, vai vir. Vão caluniar, vai caluniar. Vão mentir, vão mentir. Vão fazer o mal, vão fazer o mal. Vão perseguir a igreja, já tem perseguido. Vão continuar perseguindo. Vão fazer todo tipo de pecados contra o Senhor e contra o seu povo. E nós pensamos, quem é que está fazendo isso? É o caos? É a fortuna? Estamos entregues ao acaso? Meus irmãos, o que nós sabemos é que há um Deus que está sentado num alto e sublime trono e que, segundo a sua providência, santa, sábia e poderosa, se utiliza até dos intentos malignos dos homens para alcançar os seus propósitos. E sabemos, meus irmãos, que ele, como um rei que governa sobre tudo, sobretudo em favor da sua igreja, faz com que todas as coisas que acontecem no mundo, ruins, cooperem para o meu e para o teu bem. A Escritura vai nos dizer, o apóstolo Paulo nos ensinará, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Ter essa perspectiva, meus irmãos, deveria fazer com que, mesmo em meio à possibilidade de grandes problemas que vêm de fora contra nós ou cometidos por nós mesmos, o Senhor, Ele vai fazer a sua vontade. E não há vontade e não há nada que seja melhor que a vontade do próprio Deus. É Ele quem faz isto. Então, por que ficar demasiadamente angustiado? Por que, então, ficar demasiadamente perturbados com tudo o que pode vir ou acontecer? Mesmo em meio a todo o sofrimento e dor, da perseguição e do sofrimento do povo de Deus em toda a sua peregrinação, as instruções através da vida de José deveriam ser um consolo para aquele povo que chegou ao seu destino. O Senhor Deus que decretou o fim que eles chegaram foi o mesmo Deus que determinou e, segundo a sua providência, conduziu todos os meios para que isso acontecesse. Nós devemos, então, ser como aqueles que têm a perspectiva correta, meus irmãos. Nós sabemos que o nosso Senhor, Ele é um Deus que guia tudo. Como escreveu um autor, Deus usará nossas provações mais dolorosas, nossos pecados e os pecados de outros contra nós, para nos mostrar mais a respeito de nossos próprios corações, mais a respeito da necessidade que temos dele, mais de nossa desesperada necessidade do Evangelho e mais da condição dilacerada do mundo caído em que vivemos. Ele usará essas provações para nos refinar e santificar e ensinar a ver melhor que o verdadeiro tesouro que precisamos buscar é Ele mesmo, sempre Ele, em meio a tudo o que acontece. Meus irmãos, se eu posso apresentar uma prova incontestável de que ainda que os nossos pecados sejam a causa de muitas coisas acontecerem, que ainda a causa de muitas coisas acontecerem seja um pecado de outros homens, a maldade, traição e perversidade, foi em meio a tudo isso que algo extraordinário aconteceu. Vocês se lembram? De Cristo. O que foi que aconteceu com Cristo, meus irmãos? O que aconteceu exatamente com José, Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. O que foi que fizeram com ele? Seus próprios irmãos desejavam e odiavam a ele. Os seus próprios irmãos, o seu povo, conspirou contra ele. Aqueles que estavam ao seu redor, que deveriam então falar acerca de Deus, estavam maquinando o seu mal em como e quando poderiam tirar a vida dele. Será que no dia de Páscoa? Não, tem muita gente aqui. Judas então está lá. Discípulo, traindo, conspirando, e por um valor minúsculo, semelhante ao que seus irmãos fizeram vendendo o próprio José no Egito,
eles entregaram o próprio Senhor Jesus Cristo. Cristo foi entregue nas mãos de iníquos. Cristo foi morto. Homens maus envolvidos com tudo isso. Mentira, ódio, pecado, traição. Cristo entregue e morto. Que coisa extraordinária tudo isto, meus irmãos. Veja como o Senhor, em sua providência, conduziu tudo isto para que algo glorioso acontecesse. José teve de enfrentar tudo isso para que pudesse ser o salvador do seu povo, que passou fome e teve de ser redimido. Cristo foi aquele que teve de passar por tudo isto para que pudesse redimir um povo para si. Nós que fomos salvos por Ele. Pelo Senhor. O Senhor Deus se utiliza de todos os meios ruins para alcançar, de fato, os seus propósitos. Então, como diz o mesmo autor, em vez de tentarmos nos colocar de pé diante de Deus, trajados de nossa própria justiça, justificados por nossos melhores esforços para fazer o que é bom e reto, nós vestimos a túnica manchada pelo sangue de Jesus e pedimos que Deus reconheça as vestes de seu Filho como a única reivindicação da justiça que temos. É somente em Cristo e através da sua justiça, meus irmãos, que nós somos diante do tribunal de Deus justificados. O que é que você deve fazer? Meus irmãos, nós devemos de fato confiar neste Senhor que conduz tudo. Ele sabe o que faz, nós é que não sabemos o que falamos na nossa caminhada. Não ousemos, meus irmãos, neste ano de 2023, pensar que o mundo está tão ruim e pensar, o Senhor não está conduzindo isso. O Senhor, Ele está distante de mim. As coisas só vão de mal a pior. Não se entregue a esta falsidade. Não se entregue a este tipo de pensamento. Lembre-se, o Senhor tem seus propósitos em tudo isso. E sempre vai ser para o bem do seu povo. E se você é povo de Deus, é em favor de você que o Senhor tem conduzido absolutamente todas as coisas, até mesmo as coisas ruins. E quanto a você que não conhece a Cristo, corra para o Senhor Jesus Cristo. O seu pecado é seu pecado. Nós lemos, o Senhor Deus não aprova o pecado. E saiba que se você morrer sem Cristo, o menor pecado que você tiver cometido é suficiente para fazer com que você sofra eternamente no inferno. Corra para o Senhor Jesus Cristo. Não há outro meio para que você possa ser salvo. É somente através dele. Corra para ele, criança. Corra para ele, jovem. Corra para ele, homem, adulto, mulher adulta. É o Senhor que pode te salvar do juízo, somente ele. E quanto a nós que conhecemos a Cristo, louvemos a Deus por Cristo sempre. Porque não foi porque nós somos bons, porque somos tão maus quanto os filhos de Jacó. Mas o Senhor Deus, por graça abundante, nos resgatou. Ele nos salvou. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nós te louvamos, Pai, pela Tua palavra. Nós te louvamos, Senhor, porque mesmo em meio a tantas dificuldades, a tantos problemas, mesmo em meio a pecados nossos, pecados cometidos por outros contra nós, e tantas dificuldades nesta vida, Senhor, o Senhor alcança os teus próprios propósitos. O Senhor cumpre os seus planos independentemente e através dos nossos planos. Ó Deus, Tu és soberano, Senhor. Ajuda-nos a descansarmos na verdade bíblica de que Tu és soberano e de que o Senhor, sendo Deus da providência, governa o mundo e tudo que nele há
as nossas vidas nos mínimos detalhes. Ó Deus, ensina-nos a confiar em Ti. Ajuda-nos, Senhor, a descansarmos no Senhor e a sabermos, Pai, que no fim, em meio à nossa caminhada aqui, tudo terminará bem. Se conosco, ó Deus, é o que te pedimos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.